Esse é o Ancapso e nós vamos falar do caso do Roger Ver, um dos pioneiros do Bitcoin, um dos entusiastas de primeira hora do Bitcoin, que, lógico, ficou milionário. Na verdade, não, ele já era milionário antes disso, tá? Mas ele ficou mais milionário ainda, vamos colocar assim, logo no início do Bitcoin, e agora foi preso pelos Estados Unidos, na Espanha, acusado de sonegação fiscal. Vamos entender essa história aqui, porque isso claramente parece perseguição. Será que ele tem razão sobre o Bitcoin ser uma operação da CIA e está perseguindo ele e o Bitcoin Cash? Será? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Boitatá, Cefaloide Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Roger Ver, alguns chamam ele de Jesus do Bitcoin. Eu confesso para você que eu nunca tinha ouvido esse termo, já tinha ouvido chamar ele de Verme, Roger Verme, mas porque tem uma contradição nessa história, né? Ele, em 2017, fez parte do lado errado do fork do Bitcoin, né? Então muita gente na comunidade Bitcoin não gosta do cara, mas qual que é a história do cara? O cara já era milionário em 2014, já era muito rico mesmo quando o Bitcoin começou. Ele era dono de empresas de venda de hardware, vendia hardware de computador, de rede, esse tipo de coisa. Então ele já era multimilionário lá atrás, e daí, quando o Bitcoin começou, ele já era libertário, então o Bitcoin começou, ele gostou da coisa, em 2011 comprou um monte de Bitcoins praticamente de graça, aí ficou mais milionário ainda, ou seja, ele já era milionário, ficou ainda mais milionário, né? E em 2014, ele fez uma coisa que muitos americanos fazem, que é pedir a expatriação, renunciar à cidadania americana, né? A cidadania americana é uma coisa que muita gente procura, porque é uma boa cidadania, você ganha muito dinheiro trabalhando nos Estados Unidos, mas a verdade é que uma vez que você se torna rico nos Estados Unidos, o imposto lá nos Estados Unidos é muito grande, né? E pior, lá o sistema da Receita Federal de lá funciona de verdade. Então é muito mais difícil você conseguir não pagar imposto lá nos Estados Unidos. Então muitos americanos fazem isso, pegam cidadania em outro país e fazem a expatriação, né? Abandonam a cidadania americana. Quando você é muito rico, meu amigo, não faz muita diferença, você é bem-vindo em tudo quanto é país, você pode ir para onde você quiser, não faz tanta diferença assim. Para quem é pobre, ser americano pode ser uma boa, mas para quem já é muito rico, não é tão bom assim não, né? Enfim, ele teria feito essa expatriação em 2014, assim, isso é tudo legal, tá tudo perfeitamente legal. E aí, agora ele foi acusado de dizer que fez errado o processo. Quando você faz a expatriação, você tem que pagar uma quantidade enorme de imposto, porque tudo que você ganhou na sua vida inteira, você tem que pagar imposto no momento que você sai, né? Tem que realizar os ganhos de tudo que você fez, de todos os investimentos seus, você tem que fazer isso e pagar o imposto. Ele pagou uma grana de imposto em 2014 para poder fechar a conta. E estava tudo certo. Só que agora ele foi preso, está na cadeia, lá na Espanha, justamente por ter sonegado imposto nos Estados Unidos. Isso é outra coisa, os Estados Unidos tem prisão por sonegação de impostos, né? Aqui no Brasil, sonegação até da cadeia, né? Dever imposto não dá, sonegação da cadeia aqui no Brasil também, mas é difícil acontecer isso, né? De qualquer forma, ele está preso, está respondendo a processo. O valor que ele teria deixado de pagar seriam 48 milhões de dólares, o que é merreca, é nada. Ou seja, e detalhe, eles estão processando ele porque, na visão do fisco americano, ele deveria ter feito uma declaração, teria que ter feito uma declaração de imposto de renda individual em 2017. Ué, mas peraí, o cara não era mais cidadão americano desde 2014, por que ele teria que fazer uma declaração de imposto em 2017? Segundo estão dizendo o pessoal do imposto de renda, embora ele não seja mais cidadão americano, as empresas dele, as que deixaram ele rico inicialmente, que é a empresa Agilestar.com e MemoryDealers.com, são empresas americanas, então ele continua sendo dono dessas empresas, e daí, como essas empresas teriam vendido Bitcoin, ele teria que fazer uma declaração pessoal dele nessa história toda. Muito estranha essa história, né? Eu acho que o BitDove, ele explicou bem aqui nessa thread, falando, olha só, Roger Ver, ele esperou a idade legal para sair do país e foi para o Japão. Ele ficou rico muito novo, tá? Ele ficou rico jovem pra caramba. Foi para o Japão, passou a morar no Japão. Ele já morava no Japão desde 2009, antes do Bitcoin. Porque ele já era milionário, já tinha dinheiro pra caramba, foi morar no Japão.
pagava imposto no Japão e nos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos você tem um negócio que, aqui no Brasil, se você sai do Brasil, você faz uma declaração de que você não reside mais no Brasil e você para de pagar imposto no Brasil. Você, né, passa a pagar imposto no país para onde você foi. Os Estados Unidos não tem essa. Você sendo um cidadão americano, onde quer que você more, você tem que pagar imposto. Só que o Japão também acha que quem mora no Japão tem que pagar imposto para o Japão. Então o que aconteceu? Durante um longo tempo da vida dele, ele pagou imposto no Japão e nos Estados Unidos. Pagou mais do que poderia. Se estivesse só nos Estados Unidos, não pagaria imposto, mas preferiu ficar no Japão, né? Pagou por 9 anos esse imposto para o Japão e para os Estados Unidos, vivendo no Japão. Em 2014, ele adquiriu a cidadania na cidade, na San Kitts e Nevis. É uma ilha do Caribe que é muito usada para esse tipo de coisa, né? Lá você compra a cidadania, basicamente. Você dá uma grana para o governo, eles te dão um passaporte, dão cidadania, coisa e tal, tudo normal. Você passa a ser um cidadão de San Kitts e Nevis e não necessariamente precisa morar lá, né? Isso é só para você ter uma cidadania. E aí você renuncia à cidadania americana, foi o que ele fez. Ele renunciou à cidadania americana e pegou a cidadania em San Kitts e Nevis, né? Por que ele não pegou no Japão? Porque é complicado, a cidadania no Japão tem um monte de requisitos, é complicada pra caramba. Tem países que é super chato você pegar a cidadania, né? Mas esse daí é fácil. Com dinheiro você compra. Basicamente isso. Não é só dinheiro não, tem que ter alguns outros requisitos lá. Mas é basicamente isso, né? Aí ele teve que pagar o imposto de saída. Como eu falei, todo o ganho, tudo de capital, do ganho de capital que ele tinha. Lembra? Ele já era milionário em 2009. Novinho, com 20 anos de idade ele já era milionário. E das empresas dele de memória. Aí ele depois entrou no Bitcoin, ganhou dinheiro pra caralho no Bitcoin, porque ele entrou em 2011 no Bitcoin. Imagina o quanto que esse cara não lucrou no Bitcoin, né? Entrando em 2011. Ele já tinha dinheiro antes, comprou um monte de Bitcoins, os Bitcoins valorizaram pra caramba. Enfim, aí agora, 10 anos depois, estamos em 2024, o governo diz que não foi suficiente, foi preso na Espanha e vai ser extraditado para os Estados Unidos. Mas é pior do que isso. Porque se você for aqui na fonte primária, aqui, ó, tá aqui, ó. Essa aqui é a página do Escritório Americano de Relações Exteriores, falando aqui sobre, olha só, um Bitcoin, um investidor de Bitcoin do início foi acusado de fraude em impostos, né, de sonegação. Aí ele está falando aqui, explica esse caso todo que a gente já falou. No dia 4 de fevereiro de 2014, o Ver obteve a cidadania de San Kitts e Nevis e logo depois renunciou à cidadania americana num processo conhecido como expatriação e coisa e tal. E ele e suas companhias alegaram que possuíam aproximadamente 131 mil bitcoins e haviam tocado em várias grandes exchanges. O valor era $871. Imagina, em 2014, era praticamente nada, merreca, né? Em 2014 o Bitcoin não valia nada. Aí, ou seja, era o Bitcoin que ele alegou que tinha, né? Aí, as empresas dele, a Memory Dealers e a Agile Star, tinham aproximadamente 73 mil desses Bitcoins, o resto estaria com ele especificamente, né? E daí ele fez um monte de coisa aqui, aí aqui, ó, a prisão dele vem da alegação que em junho de 2017 as duas companhias do Ver continuaram a possuir cerca de 70 mil bitcoins. Neste momento, Ver alegadamente pegou esses bitcoins dessas companhias e em novembro de 2017 vendeu dezenas de milhares deles em exchange de criptomoedas por 240 milhões de dólares em dinheiro, né? Ou seja, apesar do Ver não ser mais um cidadão brasileiro, ele ainda era requerido reportar para o imposto americano e pagar impostos em determinadas distribuições como dividendos da Memory Dealer e Agile Star. Ou seja, o que eles estão alegando aqui é que esse dinheiro saiu da Memory Dealer e da Agile Star, foi entregue para ele na forma de dividendos e como ele vendeu isso daí, ele teria que reportar isso como dividendo para o imposto americano em 2017. Como ele não fez isso, ele está sendo processado. Detalhe, isso causou uma perda para o imposto de renda de pelo menos 48 milhões de dólares. Olha só, 48 milhões de dólares. Para mim, putz, uma fortuna, não tem dinheiro nem penso nisso. Para o Roger Ver, fichinha, é fichinha. Ele pegou uma parte dos bitcoins que ele tinha e vendeu por 240 milhões de dólares. Ou seja, isso aqui para ele é nada. Se o imposto de renda quisesse receber esse dinheiro dele, mandava um aviso, olha só, você está devendo 48 milhões de dólares aqui, ó, manda aqui para pagar, senão a gente vai te processar. Ele teria pago.
tem mais coisa por isso. Eles querem perseguir o cara. Claramente está sendo perseguido ele, como várias outras, como é que eu vou dizer, autoridades aí do Bitcoin, coisa e tal. O governo americano está cada vez mais próximo da hiperbitcoinização, está vendo que vai perder o controle da moeda e está perseguindo esse pessoal todo aí que está ligado ao Bitcoin. Mas tem uma outra história por trás disso daí que eu não sei, eu não acho que seja verdade, mas vamos combinar, essa perseguição ao Roger Ver pode dar uma pintura de verdade nessa história aqui, né? Olha só, isso daqui é uma entrevista dele em 2017. 2017, vamos lembrar, ele já não era cidadão americano, ele já morava no Japão e coisa e tal, e teve o fork do Bitcoin. O fork do Bitcoin foi uma discussão muito grande entre dois grupos de desenvolvedores do Bitcoin. O Roger Ver e a turma dele queria aumentar o tamanho do bloco do Bitcoin. A outra turma não queria, porque queria blocos pequenos para continuar transitando o Bitcoin, mesmo no caso de queda da internet, ou de uma internet muito ruim, por exemplo. Então, teve essa discussão, né? O Bitcoin em si seguiu pelo caminho de manter o bloco menor, enquanto o pessoal do Roger Ver criou o Bitcoin Cash, né? E aí teve muita acusação, um lado acusando o outro de você não é Bitcoin de verdade, não sei o que lá. Não, porque o Satoshi queria isso, esse é o sonho do Satoshi, era isso daqui. Lorota, esse tipo de coisa. Ninguém sabe o que o Satoshi faria, ninguém sabe quem é o Satoshi, coisa e tal. Então, assim, teve uma briga muito grande, né? Tanto que, como eu falei para vocês, muita gente não gosta dele na comunidade Bitcoin. Eu já ouvi ele ser chamado de Roger Verme várias vezes, né? Por ele ter feito um monte de sacanagem. E não é só coisa bonitinha, assim, de discutir sobre o assunto, não. Ele tentou comprar o site bitcoin.org, tomado cobra o site bitcoin.org, tentou fazer passar perna, um monte de coisa. Eles queriam que o Bitcoin Cash fosse chamado Bitcoin, que o Bitcoin não pudesse usar o nome Bitcoin mais. Teve um monte de sacanagem nessa história aí, né? Mas enfim, o fato é que teve esse fork em 2017. Curiosamente, nessa época, pelo visto que ele vendeu esses bitcoins dele, pegou em dinheiro, provavelmente para comprar Bitcoin Cash. Será que foi isso? A gente não sabe, né? Mas nessa época teve essa divisão do Bitcoin, né? E o que aconteceu a partir daí? O Bitcoin continuou subindo, hoje o Bitcoin vale milhares de reais, né? Valendo 300, aqui o Bitcoin está aqui, ó, 301 mil reais. Caiu hoje, né? Mas ainda está valendo bastante ainda. O Bitcoin Cash, que é o BCH, tá aqui, ó, R$ 2.185, ou seja, o Bitcoin Cash não tá essa coisa, não deu certo a coisa, né? O Bitcoin normal continuou crescendo, o Bitcoin Cash dele não deu certo. E ele ficou muito ressentido com isso. E ele disse que a falta de sucesso do Bitcoin Cash é culpa da CIA, segundo ele, né? Ele está dizendo aqui que, em termos de fundamento, a criptomoeda se complicou após o halving, o congelamento constrangedor aconteceu quando o halving da Bitcoin aconteceu sem problemas. Agora, o maior defensor do Bitcoin Cash, o Roger Ver, afirma que é tudo culpa da CIA. A CIA persegue o Bitcoin Cash. Ele está dizendo aqui porque o problema foi quando teve o hash. Isso foi um dos problemas, não foi o único problema, tá? Mas foi um dos problemas. O primeiro halving do Bitcoin Cash, depois do fork, deu problema, parou de funcionar, caiu a rede toda, depois voltou a funcionar e coisa e tal, mas né, nesse meio tempo perdeu credibilidade, né? Enfim, e aqui ó, a Blockstream, que é uma empresa focada em desenvolvimento de contratos inteligentes em blockchain, interrompeu seus desenvolvimentos e, segundo o Roger Ver, o Bitcoin Cash tentou manter a ideia viva do Satoshi, não sei o que lá. Enfim, teve uma briga muito grande com essa história toda e o Roger Ver está dizendo que foi a CIA que sacaneou o Bitcoin Cash, né? E aqui, ó, o Bitcoin é manipulado pela CIA, disse ele, o pessoal sacaneando ele com chapéu de alumínio aqui, coisa e tal, e aí estão falando aqui que umas tecnologias mais importantes e coisa e tal, tem um fundamento sólido muito grande, mas sempre teve esse papo de que, na verdade, o Bitcoin é controlado pela CIA, não sei o que lá. Então, Roger Ver está dizendo que o Bitcoin é controlado pela CIA e que a CIA não gosta dele e sacaneou o Bitcoin Cash, justamente porque o Bitcoin Cash não é controlado pela CIA. E eu, sinceramente, até aqui, eu olhava para ele e falava, grandes bosta, o cara tá falando merda, não tem nenhum fundamento isso daí, né? Mas agora que ele foi preso pelo governo americano, e vamos combinar uma coisa de besteira, porque para ele 48 milhões de dólares é um peido deles, se o governo tivesse mandando, não, paga 100 mil aí de sacanagem, multa de 100% do que você está devendo, ele pagava, não, peraí, ok, isso quer um cheque, quer um Pix, é para fazer agora, isso não é dinheiro pro Roger Ver. Ou seja, prenderam o cara porque querem sacanear ele. Então, será que ele está certo? Será que a CIA está por trás de tudo?
Será que o Bitcoin é uma invenção da CIA e o governo americano está por trás de tudo? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.